Carta de Paulo, ou Carta de Pedro, 2 Pedro, primeiro capítulo da Epístola do Apóstolo Pedro, a segunda Epístola do Apóstolo Pedro, primeiro capítulo. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, uma boa noite para os nossos irmãos através da internet. Nós vamos dar início a mais um culto. Depois de termos louvado a Deus com os cânticos, nós vamos louvá-lo em sua palavra. Todos têm aí? 2 Pedro, primeiro capítulo, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Precioso Pai, nosso amado Jesus, queremos pedir mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu auxílio, Pai, diante desta grande hora em que estamos vivendo. Ó Deus, que o Senhor venha despertar aqueles que estão ainda dormindo, Pai. Que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão fracos. Que o Senhor venha tirar as dúvidas daqueles que estão com dúvidas, Pai. Que o Senhor venha alegrar o coração triste. Que o Senhor venha quebrantar o coração altivo, Pai. Que possamos, ó Deus, nesta hora, tomar a Sua palavra em nossa alma, Pai, para que sejamos participantes da Sua natureza. Toma o controle das nossas bocas, do nosso coração, da nossa alma, Senhor. Venha habitar dentro de cada um de nós, fazendo nós partes do Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho mais na mesma linha, né? Agora a gente acaba entendendo o irmão Brana. Ele tinha algumas mensagens, né? Que ele fazia, né? Parte 2, parte 3, parte 4, né? A 70 semana de Daniel ele fez, né? A adoção ele fez com várias mensagens na mesma linha, porque o culto a gente tem aí 50 minutos, 1 hora para falar alguma coisinha, e às vezes o tempo é curto, né? Então a gente vai picotando a mensagem para poder entregar tudo aquilo que a gente escreve, que a gente medita, né? Que eu creio que é suficiente para nós. Então nós vamos tornar a falar um pouquinho mais, e vamos fazer disso uma parte 2, quem sabe uma parte 3, uma parte 4, né? E até acabar essas mensagens que a gente tem aqui, né? Olha, a gente vai lendo e vai aparecendo parágrafos, né? A gente vai agregando os parágrafos do irmão Brana para sustentar a mensagem que pregamos, que é a mensagem que temos, não é nossa, é do irmão Brana, né? E quando você fala algo que é muito importante, você apresenta a mensagem do irmão Brana, porque o eleito respeita o profeta, né? O eleito que crê na mensagem de William Brana, ele respeita absolutamente a palavra de William Brana.
O eleito, ele não questiona a veracidade do ministério do sétimo anjo. Como tem muitos pastores, eles querem descreditar a mensagem de William Branham. Eles aprenderam com o irmão Branham, souberam tudo o que sabe do irmão Branham, mas a cabeça deles incha, eles são atraídos pela popularidade, pelo dinheiro, pela fama, e eles começam a tirar o nome do irmão Branham de cena, tentando projetar-se a si mesmo para a igreja. Mas o verdadeiro eleito, ele não se engana. Uma das coisas que nos fez crer no ministério de João, que nós cremos ser trazido pelo pastor Osmar, foi que tudo que o pastor Osmar pregou foi apontando para William Branham. Tudo que o pastor Osmar pregava, ele apontava para William Branham. Nada ele deixou, tudo que ele pregou foi por causa da mensagem de William Branham. Então, o pastor Osmar, ele entregou tudo o que nós precisávamos e aquilo que nós não sabíamos. Então, o importante é isso, você pregar para o eleito a mensagem de William Branham, e quando você mostra na mensagem, se encerra o assunto. Porque o crente que crê na Bíblia é assim, Se alguém prega algo para você e mostra na Bíblia, ainda que você tenha um pensamento diferente, se você é um filho de Deus, você baixa, se humilha, você diz: se está escrito, eu creio, não tem que discutir, se está na mensagem, eu creio, não tem que discutir. A pessoa morre para o seu próprio pensamento e aceita o pensamento do William Branham. Então a gente apresenta o parágrafo da mensagem como nós apresentamos o versículo da Bíblia, porque a mensagem e a Bíblia é uma só. A mensagem é a Bíblia revelada, tá certo? E a mensagem do pastor Osmar é a terceira etapa explicada. Não tem nada diferente do que pregou o William Branham. Precisávamos do irmão Branham para explicar a Bíblia, e precisávamos do ministério de João, pastor Osmar, para explicar para nós a nova Bíblia, porque o profeta diz que quando Deus abriu os selos, a Bíblia se tornou nova para eles. Mas até o ano 2000 nós não tínhamos uma Bíblia nova ainda. Nós estávamos com a mesma Bíblia, a Bíblia velha, porque a Bíblia só muda para você, se torna nova para você, quando você vê a palavra sendo revelada, como foi para o irmão Branham. Depois da abertura do selo, diz o irmão Branham que a Bíblia se tornou nova para eles. Mas nós estivemos aqui pregando primeira e segunda etapa com a velha Bíblia, porque o que torna a Bíblia nova é a revelação da palavra, a terceira etapa. Então nossa Bíblia só se tornou nova quando nós ouvimos João profetizar de novo. Aí nós percebemos que nem só a Bíblia se tornou nova, mas o nosso nome também. A prova de que a Bíblia se tornou nova para nós é que também nós temos um novo nome. Amém? Então a gente tem que mudar os nossos pensamentos quando apontamos um parágrafo da Bíblia, um versículo da Bíblia ou um parágrafo da mensagem. Então, quando nós pregamos para o eleito, é fácil, porque o eleito crê mesmo. O eleito, ele pode estar 10, 15 anos numa interpretação errada dentro de uma denominação da mensagem, mas no instante que você apresentar a mensagem, ele se converte, porque ele não nega a mensagem, ele não nega a Bíblia, O que fez nós crermos no pastor Osmar é que tudo que o pastor Osmar pregou está aqui, registrado na mensagem. Tudo aquilo que ele trouxe para nós, o novo nome que as pessoas tropeçam, está tudo dentro da mensagem. Agora, se você não vê, é porque você não tem revelação, porque eles querem que esteja escrito, que o irmão Branham, e olha que o irmão Branham deixou escrito. Eu quero ver o irmão Branham falando que o novo nome é Branham. Não é suficiente para eles lerem que BRANHAM, Dr. Lee, é perfeito, perfeição. Não, mas aí é o nome. Eles não creem. Não é suficiente o nome do irmão Branham estar exaltado lá nas montanhas. É um sinal eterno, Deus conosco. Sinal eterno é Deus conosco. O seu nome está em toda ela. Não, mas isso aí foi um sinal para o irmão Branham. Deus estava exaltando o nome de um homem lá. Deus estava dando a honra para o irmão Branham. Nunca. O irmão Branham estava falando do ministério da palavra. Branham é o ministério da palavra. Mas, para quem não tem revelação, não adianta você falar estas coisas. Então, se a pessoa tem uma semente de predestinação, ainda que ela não entenda
aquilo fica gravado no coração dela, aquilo desperta ela para ela examinar, procurar, buscar, para ver se é verdade ou não. Isto é o que faz o coração eleito. Ele não descrê, ainda que ele não entenda, mas algo é despertado dentro dele. Amém? Então a gente mostra o parágrafo e fica descansado, porque o Mombrana deixou escrito. Então a Bíblia se torna nova para quem tem revelação. Se você não tem revelação, não só a Bíblia não vai se tornar nova para você, muito menos você vai ter um novo nome. Porque o vencedor é quando ele vê a revelação da palavra no dia em que ele vive. Amém? Então eu tenho aqui algo para continuar falando para os irmãos, a respeito de nós voltarmos à natureza divina. Agora, nós não podemos falar de volta à natureza divina, se não falarmos do novo nascimento, Para nós voltarmos à natureza divina, nós precisamos de nascer de novo, morrer para a velha natureza e nascer para a natureza da palavra, a natureza do Espírito, a natureza de Deus. Então existe um processo, Você não chega para Deus com justificação e você já ganha a natureza de Deus, porque a natureza de Deus é o batismo do Espírito Santo, A natureza do Espírito, a alma é a natureza do Espírito. Então, para você ter a alma de Deus, o batismo com o Espírito Santo, você precisa de passar pelo processo. O novo nascimento não é uma coisa que acontece, não, é um processo. É um processo de morte, sepultamento e ressurreição, diz o Mombrana. Antes de você nascer, você precisa morrer para a velha natureza, morrer para o velho marido que te dominava, antes de você conhecer o novo marido que é a palavra, antes de você receber uma nova natureza para te dominar, porque o profeta ensina isso, que nós nascemos com uma natureza velha. Aquela natureza velha é o nosso marido que nos dominava, nós fazíamos tudo o que o velho marido queria, a velha natureza. A velha natureza mandava você mentir, você mentia. A velha natureza, o seu esposo, mandava você beber, você bebia, e você era me diga que você era forçado a beber, me diga que você era forçado a mentir, me diga que você era forçado a adulterar, me diga que os irmãos eram forçados a cobiçar mulheres, com a velha natureza, com um velho marido te dominando. Me diga que as irmãs eram forçadas a colocarem roupas escandalosas, saias curtas, roupas, shorts. Me diga que as irmãs eram forçadas a cortar o cabelo. Não, isso aí era automático. Eu vou cortar para ficar linda, eu vou pintar minhas unhas para ficar bonita, eu vou usar uma roupa curta, que é para os homens, chamar a atenção dos homens. E fazia por prazer, fazia por alegria, porque você tinha uma velha natureza te dominando. Me diga que era difícil para você contar uma mentira, os homens, as mulheres. Me diga que era difícil para você falar mal um do outro, criticar, Me diga que era difícil para você entrar num bar e tomar uma cerveja, jogar um snooker. Não, você era com esta natureza diabólica e maligna. Você fazia aquilo automaticamente, ninguém precisava te obrigar. Aquilo era o prazer da sua carne, porque é isto o que a velha natureza tem. Ela tem prazer na carne, prazer na mentira, prazer no adultério, na cobiça, na malícia. Me diga que você era forçado a ouvir uma piada suja, contar uma piada suja. Tudo aquilo fluía do seu coração, porque você tinha uma velha natureza que te dominava e você amava aquele domínio. Agora, por que não amar o domínio da palavra? Porque quando você vem para a palavra e você ganha uma nova natureza, um novo marido no seu coração para te dominar, por que não fazer por amor a Deus? Assim é o cristão que nasceu de novo. Você não precisa ficar falando para as irmãs como elas se devem vestir. Aquilo é automático. Se a natureza de Deus está nela, ela obedece à palavra, ela tem prazer.
Você não tem que ficar falando para os homens que eles não devem usar bermudas, não devem cobiçar as mulheres, não devem ser desonesto. Não, se os maridos têm a natureza de Deus, o profeta diz, eles vão à santidade, é automático, e você tem prazer naquilo, porque este novo marido, que é a palavra, tira o velho marido, que é a incredulidade do seu coração, e você forma uma unidade novamente com a natureza de Deus. Você volta para a natureza de Deus. A natureza de Deus produz frutos do Espírito, porque a natureza do diabo, o velho marido, produz frutos da carne. Tudo que é da carne, o velho marido gosta. Tudo que é da carne, o velho marido ama. Mas se você tem uma nova natureza e voltou a fazer parte da natureza divina, tudo que é do Espírito e da palavra você ama. Você não precisa ficar pregando muito tempo estas coisas para um eleito, mas tem horas que a gente precisa repassar para as pessoas analisarem o fruto que está sendo produzido nas nossas vidas, porque aquele que voltou para a natureza divina, aquele que ganhou uma nova natureza e que morreu para o mundo e a natureza do mundo, os frutos do Espírito vêm automaticamente. Automaticamente os frutos da carne morrem e os frutos do Espírito aparecem, e a pessoa sabe quando a vida dela está produzindo frutos da carne. A pessoa sabe quando a vida dela está produzindo frutos do Espírito, porque é um contrário ao outro. Se nós lermos aqui os frutos do Espírito e o fruto da carne, é como Deus e o diabo, porque isto é o que é a velha natureza. A velha natureza é o diabo habitando em nós. Nós éramos uma unidade perfeita com Satanás, tá certo? Satanás não precisava obrigar nós a fazer nada, nós se deleitávamos naquilo que Satanás gosta, porque Satanás satisfaz a sua vontade usando o teu corpo, a tua mente, os teus lábios, o teu coração. É para isso que Satanás se introduziu na raça humana, para satisfazer a vontade dele na sua carne. Para isso, quem volta à natureza divina, Deus entra no coração dele e você passa a satisfazer a vontade de Deus pela palavra. Um homem nascido de novo com a natureza de Deus, ele ama as coisas de Deus. Os frutos do Espírito numa natureza mudada são produzidos automaticamente. Você não tem que ficar implorando para as pessoas virem na igreja, implorando para as pessoas orarem, implorando para as pessoas ouvirem a palavra. Não, isso faz parte da natureza de um homem, de uma mulher que foi transformado e voltou à natureza divina, voltou a fazer parte da natureza de Deus. Porque, irmãos, a queda se resume nisso. Foi quando Deus deixou de fazer parte da natureza do homem. A queda do homem foi essa, quando Satanás, pela incredulidade, passou a fazer parte da natureza do homem. A queda foi isto, Então, o que Deus faz para resgatar o homem? Em um novo nascimento, Deus volta a fazer parte da natureza do homem. E para isso nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza do Espírito. Vamos falar dos 5 sentidos do corpo, 5 sentidos do Espírito, porque isso aqui dá para nós assim uma luz, O profeta trouxe esta mensagem e mostra para nós, para a gente compreender e olhar para dentro de nós, averiguarmos a nossa vida, para ver que tipo de natureza nós temos, se realmente nós voltamos a fazer parte da natureza divina, irmão, porque só vamos ser raptados com uma nova natureza. Não adianta você ouvir trovões, ouvir terceira etapa com a velha natureza. Você tem que ter a nova natureza unida à fé de rapto, que é a revelação dos selos. A revelação dos selos veio com a revelação dos trovões, veio para ser acrescentada a uma nova natureza. Selos, fé de rapto, não vai ser acrescentada a uma natureza caída ainda.
uma natureza que não foi mudada. Você pode ouvir noite e dia sobre novo nome, sobre trovões, você pode comer todo dia o livrinho com João, ouvir as mensagens do pastor, tá certo? Se a sua natureza não foi mudada, você só está inchando a sua cabeça com conhecimento, pois o seu coração está vazio da revelação, tá certo? Agora, se você foi mudado de uma natureza caída, velha, de um marido que morreu para você, porque Deus só vai casar com você, te dar uma nova natureza, se Ele ver que o seu primeiro marido morreu, porque Deus não casa com uma natureza com um marido vivo. Um homem e uma mulher que ama o mundo, as coisas do mundo, anda segundo a carne, tem um marido da velha natureza vivo. Deus nunca vai pecar com você, entrando no seu coração, junto com esse marido velho aí dentro. Este marido velho precisa morrer. Por isso, um homem, ele tem autoridade de Deus para se casar de novo, se a mulher morrer, porque é um tipo, tá certo? É um tipo. Deus só casa com um crente que tem uma natureza nova. Deus só casa com um crente que tem certidão de óbito da velha natureza. Você apresenta para Deus a sua vida e mostra aqui: Senhor, a certidão de óbito do meu velho marido morreu, não tenho mais nada a ver com este velho mundo, com o pecado deste mundo, eu não amo mais nada desta terra, deste mundo. O Senhor pode me tomar em casamento. É só assim. Deus não vai adulterar com nós, não. Deus só entra num coração puro. Então, o novo nascimento é um processo para voltarmos à natureza divina. Quando Deus batiza com você, Deus batiza você com o Espírito Santo, é porque você está de volta à natureza divina, porque o último passo da graça é o batismo do Espírito Santo. É quando Ele olha para o vagão da sua vida, como diz o irmão Brana, e vê que não tem nada solto, está tudo em ordem. Aí Ele dá para você o selo da promessa, Aí Ele faz você voltar, pela promessa que você creu, a fazer parte da natureza divina. É um selo, você está selado até aquele dia. Amém? Porque Deus não vai selar vidas que não nasceram de novo. Deus só sela o novo nascimento. E você tem que apresentar a Deus uma certidão de óbito. Uma carta de divórcio não serve para Deus. Sabe por que carta de divórcio não serve para Deus? Porque o seu marido ainda está vivo, a sua velha natureza ainda está aí viva, você ainda anda flertando com o mundo, amando as coisas do mundo, se lambuzando nas coisas que não agradam a Deus. Isso aí é carta de divórcio. Deus está vendo que o seu marido está vivo. Deus não é adúltero. Ele só vai te dar uma nova natureza, vai ser seu marido, formar uma unidade com você de novo, levar você de volta à natureza dele, se ele ver que você morreu, seu marido velho morreu para o mundo. A mulher, o homem, tem que morrer para as coisas do mundo, para que Deus possa ser o nosso governante. Amém? Isso é importante nós falarmos, Olha aqui. Qualquer semente tem uma casca por fora e dentro a polpa, maior batalha jamais pelejada. E dentro da polpa está o germe de vida. Exatamente, assim nós somos feitos. Você tem a casca, a polpa e a semente. Somos corpo, alma e espírito. O profeta fez até desenho no quadro, nós poderíamos formar um desenho aqui, mas o tempo não nos permite. Para os irmãos compreenderem, você tem a casca, a polpa e a semente. O corpo também, a casca, o corpo, o espírito e a alma. A alma é a semente. Sabe o que é a semente? Sabe o que é a semente de uma fruta? A semente de uma fruta é o que ela é. Tá certo? Aquela fruta, a essência dela, o que ela é, está na semente. Assim somos nós. Nós somos o que nós somos na alma. Todo o resto do nosso corpo expressa o que estava dentro da alma. Toda a vida da semente expressam através da fruta, da casca,
da substância carnuda, expressa a vida da semente. O que nós expressamos nos nossos 5 sentidos do espírito, o que nós nos expressamos nos 5 sentidos do corpo, é o que está na alma, porque você é o que você é na alma. Uma fruta você conhece ela pela semente, um homem, uma mulher, você conhece ele pela alma que ele tem. Olha, somos corpo, alma e espírito. O de fora é o corpo, a casca. Logo, dentro disto é o espírito, né? A consciência. Casca. Logo, dentro disto, a consciência, está a alma. Dentro da alma está o espírito. Veja, e o espírito governa todos os demais. Quando você chegar na sua casa, sente-se, desenhe 3 círculos. E então você encontrará que o corpo tem 5 sentidos pelos quais faz contato com o mundo, os quais são vista, paladar, tato, olfato e audição. Estes 5 sentidos governam o corpo humano. Então você faz um círculo, é o corpo, o círculo de dentro é o espírito, e dentro do círculo do espírito, outro círculo, a alma. Somos feitos de 3, mas isto é interessante você pensar nisso. Pode parecer algo já passado, já foi muito ensinado isso aqui, né? Então, dentro do corpo está o espírito, e este está controlado, o espírito, porque o corpo é controlado pelo olfato, tato, audição, visão e o paladar. Para formar um corpo perfeito, você precisa ter esses 5 sentidos. O seu corpo, se ele não tivesse nenhum desses sentidos, era como você estivesse morto, sem existência. O que mostra que você existe é que você faz contato, você ouve, você prova com o paladar, tá certo? Você cheira com o olfato, você olha, tem visão com os seus olhos. A sua consciência declara que você está vivo por esses 5 sentidos do corpo, porque se esses 5 sentidos do corpo for tirado, você é um homem que parece não existir. Você não vê, você não ouve, né? Você não tem tato. Agora, vai para o espírito agora. Agora, você vem para dentro do espírito. É o segundo homem. Dentro está o espírito. E este espírito, ele está controlado pela imaginação, pela consciência, a memória, o raciocínio e os afetos. Para você ser um ser humano perfeito, você tem que ter um corpo perfeito. Não estamos falando de pecado agora, estamos falando de existência. Para você ser um ser humano perfeito, estes 5 sentidos do corpo têm que estar em operação. Para você ser um ser humano perfeito, estes 5 sentidos do espírito têm que estar em operação. E aqui é onde nós chegamos, a parte importante disto, porque estes 5 sentidos do seu corpo, estes 5 sentidos do seu espírito, são controlados pela alma. Agora a gente vai para o último círculo, porque é o mais importante, porque o que você vai produzir na sua vida agora vai ser determinado pelo último círculo, que é a alma. Tudo que a sua vida vai produzir, tudo que o seu coração vai trazer, toda a sua vida, suas atitudes, vai depender para quem você vai dar a torre de controle. Porque existe uma torre de controle dentro do homem, que é a alma. Então veja, agora chegamos na alma. Olha aqui, eles controlam o espírito, porém a alma tem um só sentido. Qual é? A alma tem um sentido, olha, o qual está dominado. Na sua alma só existe um sentido, ou está dominado pela fé ou dúvida. Exatamente. Há só uma avenida que chega. Por isso, exatamente, há uma só avenida que chega. E essa é o livre-arbítrio. Você pode aceitar dúvida ou a fé. Você tem a opção. Deus dá para estes 3 atributos que formam o homem. Vamos chamar assim 3 círculos, mas 3 atributos.
né? Você tem a alma, você tem o espírito, você tem o corpo. Deus dá para este ser humano que tem alma, corpo e espírito o livre-arbítrio. Para que serve o livre-arbítrio? Para você colocar no seu coração quem vai dominar sua vida. Tá certo? Se você der o seu coração para a fé na palavra de Deus, a fé, Deus vai dominar sua vida. Se você não crer na palavra de Deus, você não tem escapatória, ou um ou outro vai dominar a sua vida. Se você não crer na palavra de Deus, você usa o seu livre-arbítrio. Eu não quero crer na palavra de Deus. O que você quer então? Eu quero a dúvida. Então Satanás vai dominar a sua vida, porque a sua vida nunca vai mudar. Sempre quem estará no trono do seu coração é a dúvida. Só que a dúvida é um nome chique que dá para o Satanás, né? Porque a dúvida é Satanás em pessoa. A incredulidade é Satanás em pessoa. Porque a fé é Deus em pessoa. Tá certo? Para você ser um filho de Deus, você precisa ter fé no seu coração. Agora, se você não quer ser um filho de Deus, você tem a incredulidade no seu coração, você é um filho do diabo. O filho do diabo, ele só cumpre o desejo da carne. O filho de Deus só cumpre o desejo do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz, o cristão, ele toma a fé, crê na palavra e pelo Espírito, porque a palavra domina o nosso espírito, e pelo Espírito você mortifica as paixões da carne. Não é que ele vai acabar não, esse homem velho você vai levar até o fim. Este corpo em decomposição que é o velho homem, né, que fede a pecado, fede a luxúria, fede a inveja, você vai carregar ele. O que você tem que fazer é manter ele morto, com a fé no seu coração, tomando a espada da palavra do Espírito. Você mantém esta velha mulher suja, morta, este velho e sujo homem morto, controlados pela palavra, pelo Espírito. Então é importante nós batermos nisso, meu irmão, porque a alma, ela é formada. Olha, você vê, Deus fez o homem com sabedoria. Deus fez o homem com sabedoria. Você sabe que o homem foi o único ser criado do qual Deus fez parte. Deus fez todos os animais, mas só no homem ele entra. Só no homem ele habita. Ele escolheu fazer parte da natureza do homem. Sabe o que é um ser humano normal, criado à imagem e semelhança de Deus? É quando Deus habita no coração dele. Porque quando ele fez Adão e Eva, Deus fazia parte da natureza dos dois. O homem perfeito é aquele que tem a natureza divina nele. Este é o homem perfeito, porque este coração, meu irmão, o sentido dele, ele é formado, o espírito é formado por 5 sentidos, o corpo ele tem 5 sentidos, mas a alma, ela é formada pela fé ou pela dúvida, ou seja, ou é habitado por Deus ou pelo diabo, você não escapa, porque só quem não tem nada na alma, que não tem alma, é o animal. O animal não tem aquele pequeno compartimento vazio no coração, é só o homem que tem, foi provado pela ciência. Nenhum animal tem um vazio no coração, algo muito pequeno no coração, um pequeno compartimento, nenhum animal tem, mas a pesquisa científica mostrou que dentro do coração humano há um pequeno compartimento minúsculo. O profeta diz, é a habitação da alma. Sabe quem está ali? Ou Deus ou o diabo. Quando Deus fez o homem, Deus escolheu morar ali. Ele fez o homem, deu 5 sentidos para o corpo natural do homem, formou o espírito, deu 5 sentidos para o espírito do homem, e ele deu a alma e se assentou ali dentro. Olha, uma unidade perfeita de Deus e o homem. E você percebe que
o homem, ele tendo Deus morando dentro dele, não faz dele duas pessoas, mas para ele ser uma pessoa perfeita, ele tem que ter alguém morando ali. O coração não fica sem inquilino. Satanás tomou posse do coração do homem, como um poceiro, não é dele. Aquele coração, o seu coração tem dono, é Deus que é o dono do seu coração. E ele, para você voltar a fazer parte da natureza divina, Deus, o Espírito de Deus, tem que fazer parte do seu coração. Ele tem que voltar a fazer parte da nossa vida. Por isso, o homem feliz, a mulher feliz, é aquele que Deus faz parte do seu coração. Nós nascemos aqui sem Deus. Satanás, por direito, por causa do pecado, Deus saiu do coração do homem, porque Deus não podia ficar ali, porque o homem deu lugar à incredulidade, um inquilino maligno. Eva e Adão, ao pecarem, perderam o direito em que Deus habitava no coração deles. Deus abandonou o coração do homem. Era isso que Satanás intentou, né? Porque ele sabia que uma vez ele fazendo Eva e Adão descrer, Deus deixaria a morada do coração do homem. E ele teria chance, né? Porque automaticamente Deus sai, o diabo entra. O coração do homem e da mulher nunca ficará vazio. No instante em que você escolher a incredulidade, não crer na palavra de Deus, quem vai morar no seu coração é o diabo. E quando ele se assentar no seu coração, você pode ter certeza que você não desejará fazer nada que é de Deus. Porque você terá uma natureza maligna, um marido maligno que vai controlar você. No instante em que a pessoa nega a palavra, ela está dando lugar para o diabo. No instante que a pessoa descrê da palavra, Deus deixa de morar no seu coração, e Satanás ocupa como um poceiro a terra do seu coração. Para isso Jesus Cristo morreu, pagou o preço do seu coração, o preço da habitação do seu coração, porque Deus queria voltar a fazer parte da natureza do homem. Quando Deus volta a fazer parte da natureza do homem, o homem volta a fazer parte da natureza divina. Amém? Então Deus pagou o preço, porque este coração era de Deus, mas por causa da sua incredulidade, Deus teve que sair e dar lugar para o poceiro Satanás. Deus paga o preço do seu pecado, do meu pecado. Agora Deus, que é dono do nosso coração, Ele tem direito de voltar aí, para te governar e me governar, por amor. Deus nos governa por amor. Por isso um cristão, ele faz a vontade de Deus automaticamente. Você não precisa pedir para um cristão amar o seu irmão, amar a sua irmã. Se ela tem natureza de Deus, ela ama automaticamente. Você não tem que pedir para um cristão nascido de novo, que ele perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã. Não, se Deus habita ali, Ele tem prazer de fazer a vontade de Deus, e da sua palavra. Porque você é o que você é na sua alma. Isso é profundo. Porque se eu ainda ando mentindo, falando mal do meu irmão, da minha irmã, se eu ainda ando cobiçando mulher, olhando coisas sujas na internet, se a mulher ainda não respeita o marido, se o marido ainda não ama a mulher, há uma velha natureza dentro dele, porque isso é fruto da carne. Um coração carnal não ama, um coração carnal não perdoa, ele só tem ódio, rancor, amargura. Você precisa da natureza de Deus para você amar, perdoar. Irmão, e se Deus faz parte do nosso coração, nós somos o que somos na alma. Você é uma reprodução de Deus aqui fora, porque a semente que tem dentro de você é de Deus. E Deus é amor, Deus é longanimidade, Deus é perdão, Deus é brandura, é doçura, Deus é santidade, Deus é pureza. Então, se esta semente está dentro de mim, o meu espírito vai ser controlado por Deus. As minhas ações vão ser controladas por Deus. Se eu roubava, eu não roubo mais, diz o profeta. Se eu adulterava, eu não adultero mais. E tudo é tirado para fora, porque sabe, quando Deus vem e toma posse do seu coração, porque Ele é dono legítimo do nosso coração,
Ele dá um chute em Satanás, e Satanás tem que juntar toda a sua mobília, tá certo? Porque quando Satanás vem no seu coração, ele traz toda a mobília maligna dele: cobiça, inveja, orgulho, avareza, tudo que não presta. Satanás mobília o seu coração com aquilo ali, ó. Viu? Ele põe tudo ali dentro. Leia a mensagem para você ver do amor divino. Satanás vem: agora eu sou dono deste lugar aqui, a sua alma. Então eu vou trazer a minha cama de pecado para cá, vou trazer meu sofá de adultério para cá, a minha televisão de imundícia para cá, vou pôr aqui tudo nesse canto aqui, porque agora eu vou usar este espírito, e eu vou usar este corpo para me desfrutar desta casa, desta alma, que não tem Deus morando nela. Esta é a verdade, viu? Você imagina Satanás, você imagina a mobília dele, o que ele tem para mobiliar a sua casa, porque tudo que você faz que é contrário à palavra de Deus é mobília de Satanás. Nós nascemos mobiliados pela vontade de Satanás. Quando nós nascemos o quê? No berço da mentira, no berço da inveja, nascemos sentados no escarnecimento, falando mentira, só o que não presta. Nós crescemos assim. Mas chega uma hora, se você é um eleito, uma predestinada, o Espírito Santo vai chegar uma hora e vai fazer assim, ó: vamos, essa casa não é sua, essa casa é minha, pode ir embora e tirar toda a sua mobília daqui, aqui você não mora mais, você não desfruta mais desta vida, tá certo? Isso é quando o homem recebe o novo nascimento, tá certo? O velho marido é expulso da casa, e Deus traz a sua mobília. Deus dá uma varrida ali com uma vassoura de santidade, de pureza. Deus aplica ali um aspirador que Ele tem para tirar toda a sua carnalidade, todos os seus olhos de cobiça. Ele passa um aspirador ali, tira toda a sua inveja, o seu orgulho, a sua avareza, a amargura que você tem um do outro. Deus vai com o aspirador ali e tira tudo. Ele diz: aqui não vai ter mais nada do que a mobília de Satanás. Agora eu vou dominar esta casa, eu vou varrer esta casa, vou limpar este lar, porque este trono é meu. Ó, irmão, é isso que Deus faz numa vida que tem a natureza mudada. A sua casa, a sua alma fica limpa. E sabe aonde isso vai expressar? Nos 5 sentidos do seu espírito. O seu afeto vai ser afeto pelas coisas de Deus. O seu raciocínio só vai raciocinar a palavra, tá certo? A sua memória não vai ficar guardando desaforo, coisas más que falaram de você, coisas ruins que fizeram para você. A sua memória é de Deus, ela não guarda desafeto, ela só guarda coisas boas, tá certo? A memória só vai guardar perdão, amor, simpatia um pelo outro. Esta é a mobília de Deus. Se Deus mobiliou o seu coração, voltou a morar no seu coração, porque você era dele, a sua vida exterior vai mostrar. A saia curta vai sair, a saia rachada vai sair. As mulheres, o esmalte, o batom, vai sair tudo. O corte das pontas do cabelo não vai ter mais, porque quem mora ali é Deus. A palavra é o governante da sua vida, da minha vida. Satanás foi chutado para fora do seu coração. Por quê? Satanás era uma unidade perfeita com você. Irmão, quando você pensa nisso, volta, tem hora que é bom. Eu não gosto de ficar lembrando do meu passado, eu não gosto de ficar lembrando do velho inquilino que morava no meu coração. Ele morreu, tá certo? Não existe mais nem cinza da mobília dele. Mas quando eu penso no que eu era e no que Deus fez por nós, irmão, é algo extraordinário. É como se você morasse numa casa cheia de lixo, rato, barata, morcego. Aqui a casa de Satanás só tem isso. Um coração em que Satanás habita só tem isso. Agora, você transfere isso aí, escorpião, morcego, barata, tudo que você imaginar que é inseto maligno, tinha no seu espírito, tinha na sua casa, tinha na sua mobília. Quando Deus vem, Ele tira tudo isso da sua vida.
Por isso o homem e a mulher sabem se vestir agora, porque tem um novo inquilino. Por isso o homem e a mulher sabem perdoar, porque o inquilino é novo, é o verdadeiro proprietário. A terra do seu coração sempre foi de Deus, por predestinação. A Escritura estava com Deus antes da fundação do mundo. Não tem nada no mundo que pode dar legalidade para Satanás habitar nesta casa. Nada. O sangue de Cristo na porta do seu coração tem um umbral cheio de sangue. Aqui quem mora é Deus. Agora Satanás não volta mais. Um coração redimido, um coração que faz parte da natureza de Deus, e que Deus faz parte daquela natureza. Satanás está selado fora, como diz aquele hino. Se o seu coração está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. E sabe aonde vai aparecer esta beleza do novo inquilino? Sabe que as pessoas vão perceber. Você viu como aquela casa está bonita? Você viu como aquela casa está bem pintada, limpa? Passa na frente da casa dela, para você ver como é que está agora. Será que mudou o inquilino ali? Aí você fala assim, tem gente que está dizendo que morreu. E agora o antigo proprietário está aí de volta. Por isso que ele está fazendo essa limpeza aí. Nossa, mas como está deixando bonita a casa, né? Um cristão enchendo ele de caráter, uma cristã enchendo ela de caráter, pintando ela com santidade, pintando ele com a beleza da honestidade, pintando ela com submissão para o marido, pintando ele com amor pela esposa. Que coisa linda esse novo proprietário, hein? Você viu como é que ele está deixando essa casa? Ela não mente mais, ele não mente mais, ele não fala mais palavras torpes. Olha, ela não ouve mais piada suja. Que casa bonita ficou. Isso já entrou lá dentro para você ver? Diz que tem cama lá dentro que é puro amor. E se você for na sala, tem sofá lá que é pura gratidão. A mesa é puro perdão. Olha a mobília de Deus como é linda. Vale mais do que ouro essas coisas. Viu? Deus vem e mostra, o seu exterior mostra tudo isso para as pessoas que estão de fora. No velho inquilino, nossa, você viu? Você viu a casa daquela pessoa? Você viu como é que está o portão caindo? Você viu como é que está a sala de barata e morcego? Nossa, esse homem que veio morar aí agora, meu Deus. Ô inquilino ruim. Ô inquilina ruim. Tudo sujo. Você já entrou no banheiro dela? Meu Deus. Porque o profeta prega isso, né? Eu podia pegar essa mensagem, né? As portas, né? As portas. O profeta fala sobre isso, né? Que no nosso coração há muitas portas. Uma que vai para a sala, uma que vai para o banheiro, uma que vai para o quarto, uma que vai para a cozinha. O profeta diz que nós somos uma casa de 3 cômodos. Vocês já ouviram falar? Eu estou lembrando disso agora. O profeta pregou isso aí. E teve um pastor que veio aqui há muito tempo atrás e pregou sobre isso, Joel Nintes. Estou lembrando disso. Mas Deus falou que nós somos uma casa de 3 cômodos, cozinha, quarto e sala. O profeta diz, não precisa mais do que isso para você sobreviver. Você é recebido na sala, leva para a cozinha para você comer, se abastecer, e depois você vai para o quarto descansar. Não é assim? Deus te recebe no batismo, Deus te dá o alimento da palavra, e você vai no quarto de Deus e descansa. É assim que Deus trabalha, tá certo? Mas isto é novo nascimento. Olha, a hora já deu. Como é que nós faz? A parte 3, né? A parte 3. Porque eu ia entrar em outra coisa aqui, que eu nem comecei. E algo que é maravilhoso, quando você começa a pensar no que é o ser humano é o único ser em que Deus faz parte da vida dele. E o que eu fico, eu não sei se os irmãos conseguem ver o que eu vejo. Eu falo assim, e aí eu quero falar mais, para ver se os irmãos estão pegando. Mas, veja, Deus morando em nós, não faz de nós 2 pessoas. O ser humano normal, ele é uma unidade perfeita, é igual Jesus Cristo e o Pai. Ele não era 2, era 1. E da mesma sorte,
Por isso Jesus orou para que nós fôssemos um com Ele, como Ele era com o Pai. Porque Ele, o Pai, morando em Jesus, não fazia dele duas pessoas. Jesus era o Pai em pessoa. O Espírito Santo, habitando em nosso coração, não faz de nós duas pessoas, faz de nós Deus em carne humana. Um Deus, um homem à sua semelhança. Então, o seu coração, meu irmão, ele tem um único sentido. Esse sentido, ou ele é a dúvida, a incredulidade, ou ele é a fé. Quando você fala de fé, só quem tem fé é Deus. A fé que nós temos não é nossa, diz a Bíblia. A Bíblia fala: não tenhais a fé do Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Eu vou entrar nisso semana que vem. Tudo que nós temos aqui é nosso. Este corpo é meu, certo? Estas mãos são minhas, esta cabeça é minha, estes olhos são meus, né? Este espírito que está aqui dentro é meu, né? O afeto é meu, o raciocínio é meu, o livre-arbítrio é meu, tá certo? Mas quem sou eu? Eu sou a alma. Quem está falando com vocês é a alma, tá certo? E esta alma, quem é ela? De que ela é formada? Ou ela é formada por Deus, ou ela é formada por Satanás. Você vê que Satanás em você não faz de você duas pessoas. Você forma uma unidade. Nós nascemos uma unidade perfeita com o diabo. Ah, mas como você prova isso? Pelos frutos da sua vida. Então, você quer saber se eu formei uma unidade com Deus? Olhe para o fruto da minha vida. Porque se o fruto que eu estiver produzindo é da carne, quem está morando na minha alma não é Deus. Eu ia ler para vocês, mas vou deixar para o próximo culto. Os frutos da carne é do diabo. Uma casa, um coração que é formado pela incredulidade e a dúvida, os frutos é mostrado na carne, em tudo que é produzido na carne. Mas agora você vem para o coração que é habitado, formado pela fé, que é Deus, os frutos é do Espírito. Então, a coisa mais fácil que você tem para saber se um homem tem Deus no coração e o diabo no coração, porque isto é transferido para o Espírito, é transferido para o corpo, porque é o coração que controla o corpo e o Espírito, tá certo? E o coração, ele tem um habitante ali dentro, o trono do seu coração. Tem alguém assentado aí, ou é a fé, Deus, ou é a dúvida, a incredulidade, o diabo. Então, as suas ações vai mostrar quem está controlando a sua vida, porque eu estou controlando o tempo. Pai Celestial, agradecemos o Senhor mais uma vez por esta oportunidade que temos, Senhor, de falar da sua palavra. Sua palavra é luz para os nossos pés, Pai, descanso para a nossa alma. Como é bom ter o Senhor morando dentro de nós. Como, ó Pai, nós descansamos, como nós nos regozijamos por ver a casa limpa, cheirosa. A nossa casa tem que ter, Pai, aroma de santidade, porque é o Senhor que está ali. O Senhor fez isso por cada um de nós. A nossa casa, Pai, é habitada pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue a fazer parte da nossa natureza, e que possamos, Pai, voltar à sua natureza também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.